Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo, beleza? Vamos lá para mais uma aula de português, a última da semana. E como essa semana a gente estava revendo conteúdos, nada mais apropriado para o último dia do que uma revisão da revisão, a revisão daquilo que a gente reviu durante a semana. Então vamos lá? Primeiro de tudo, projeto de fluência. Como os alto-falantes aqui já deixam bem claro, hoje é o dia da leitura em voz alta. Então, o texto é o mesmo, fora bem educado, e eu quero que vocês façam a leitura do texto, gravem a leitura, para que assim eu saiba em quanto tempo e como vocês estão fazendo essa leitura. Então, grava o áudio e manda para mim, tá certo? Todo mundo gravando, todo mundo lendo em voz alta, com aquela voz bonita que vocês têm, com aquela entonação maravilhosa e mandando para mim. Beleza, galera? Continuando. Agora a correção. Na última aula eu passei uma pequenina atividade de 5 questões para vocês, para que a gente continuasse nessa revisão, né, dos conteúdos da semana, elementos da narrativa e também a variação linguística. Isso nas HQs, nas tirinhas, nas crônicas, enfim, naqueles gêneros que a gente estudou. E nas aulas da TV vocês também acompanharam esses conteúdos, essas revisões de conteúdo. Pois bem, aqui nós temos a tirinha da Turma da Mônica. No primeiro quadrinho, era uma vez 3 porquinhos que viviam. A história dos 3 porquinhos contado para o Cascão, tudo a ver. E Chapeuzinho Vermelho disse: "Pra que esse nariz tão..." A Mônica ouvindo essa história. E a da Magali, logicamente, tem a ver com comida. E então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. A mãe da Magali não conta uma história, né, mas lê uma receita para ela, já que ela gosta tanto de comer. Pois bem, na questão 8, né, que é a primeira da atividade, na fala do primeiro quadrinho, temos um exemplo do tempo: histórico, psicológico, cronológico ou indeterminado. Aqui nós temos a expressão "era uma vez", que é bem característica das histórias, dos contos de fada, aquelas histórias infantis. E por que se costuma começar essas histórias com "era uma vez"? Justamente porque nelas o tempo é indeterminado. Portanto, letra D, tempo indeterminado. 9. No segundo quadrinho, identificamos a presença de um narrador de terceira pessoa ou onisciente, terceira pessoa ou observador, primeira pessoa ou personagem, primeira pessoa ou protagonista. Bem, primeiro olhando para as opções, narrador de terceira pessoa não é o onisciente. O onisciente é aquele que tem domínio total da história, né, que está presente principalmente em textos psicológicos e até se confunde com o pensamento das personagens. Narrador em primeira pessoa não é o protagonista, ou não necessariamente o protagonista. Pode ser ele, mas pode ser também uma personagem secundária. Aqui no segundo quadrinho nós temos: "E Chapeuzinho Vermelho disse: pra que esse nariz tão..." Portanto, pessoal, aqui nós temos um narrador que não faz parte da história, que não participa dela, ou seja, não é em primeira pessoa, e faz o relato sem se envolver, né, à distância, usando a terceira pessoa do discurso. Chapeuzinho do Vermelho disse terceira pessoa do singular. Portanto, o narrador é na terceira pessoa ou narrador observador. Prosseguindo, nós temos aqui agora um trecho da crônica Papos. Eu já usei essa crônica em uma outra aula nossa, então vocês conhecem. Inclusive, eu coloquei na íntegra para vocês o texto, né? Aqui está só um trecho e eu coloquei o texto na íntegra para vocês. Como a gente já trabalhou com esse texto, acho que não há necessidade de fazer a leitura novamente. Partindo aqui para a questão seguinte. Considerando que o diálogo acontece entre amigos, a fala "me disseram" está adequada a esse contexto? Por quê? Bem, pessoal, "me disseram" é marca de oralidade, né? Porque é o uso do pronome no início da frase. O pronome oblíquo átono, ele não pode iniciar a frase, pelo menos de acordo com as normas da gramática. Não pode quando a linguagem é padrão. Se a gente está usando uma linguagem não padrão, uma variedade informal, que é o caso de uma conversa, de um diálogo, então é perfeitamente possível.
Então, nesse caso, a gente pode dizer que está adequado? Está sim. Aqui nós temos a conversa entre dois amigos, então não há problema algum em você utilizar o pronome dessa forma. Então, como é uma conversa informal e descontraída, os falantes podem falar, podem se expressar da maneira que bem entenderem, tá certo? De uma maneira mais solta, de uma maneira mais livre, ou seja, linguagem coloquial, linguagem informal. 11. Um dos personagens usa as expressões dizer-lhe o que dizer-te-ia. Com que finalidade ele utiliza essa forma? Qual é a intenção dele? Será que é realmente obedecer às normas gramaticais? Não, né, pessoal? O que ele quer aqui é irritar, né? Aqui apareceu imitar um pequenino erro de digitação. A personagem exagera no uso das normas gramaticais para irritar o amigo, né? Aqui, inclusive, esse dizer-lhe, né, é uma forma preciosa, né, é um preciosismo até desnecessário. Então, isso daqui é uma forma dele ironizar, dele irritar o seu amigo, fazendo esses exageros, né, no emprego das normas gramaticais. 12. Pelo fato de o personagem sempre corrigir o outro, percebe-se que ele gosta muito do amigo, se considera superior ao outro, não conhece as regras gramaticais ou não gosta de compartilhar conhecimento. E aí, pessoal, por que é que ele tanto corrige o seu amigo? Ele se considera superior, né? Por ele ter esse domínio da linguagem, das normas gramaticais mais rígidas, ele se considera superior. E isso acontece muito, até um elemento de preconceito linguístico. As pessoas acham que quando tem um domínio da norma culta, tem pessoas que pensam assim, viu? Há pessoas que pensam assim. Que por ter o domínio da norma culta, que pode subjugar, pode agir com preconceito com quem não tem esse domínio, o que é uma tremenda de uma idiotice. Nada de preconceito com a fala das pessoas. Certo, galera? Então, terminada a correção, agora a gente vai para a nossa revisão. Vamos rever os conteúdos que a gente estudou ao longo da semana. A maneira que eu achei mais prática, né, mais adequada para a gente nesse momento de fazer essa revisão foi através da resolução de algumas questões. Então, é um estilo que vocês já conhecem, as aulas da TV funcionam dessa forma e aqui a gente também tem adotado de vez em quando essa metodologia, que é o quê? Trago um texto, a gente resolve algumas questões e com isso vai exercitando as habilidades e os conteúdos que estão programados para a gente. Então vamos lá? Madara já partiu aí para fazer a atividade. O texto é a bola. É uma crônica que vocês já devem conhecer, bastante famosa, o texto do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui está só um trecho. Né? Vamos fazer a leitura para que a gente tenha a percepção exata do que ele quer dizer. Vamos lá. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. E o que é que ela faz? Ela não faz nada, você que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Texto do maravilhoso Luiz Fernando Veríssimo. Então, pessoal, partindo agora para as questões. Em relação ao presente que ganhou, o garoto gostou muito, o garoto sabia como usar, o garoto não achou interessante, o garoto ficou muito feliz com o brinquedo. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Tempo para vocês respondam. Só lembrando, nesse momento das questões, eu quero que vocês peguem o material de vocês, que vocês peguem o material
um caderno, uma folha de papel, enfim, para anotar as respostas, anotar aquilo que vocês estão fazendo, que respondam junto comigo, viu, pessoal? Por isso que eu dou esse tempo para que vocês pensem e possam responder. Então vamos lá? Então, galera, o garoto, como foi que o garoto ficou, né? Como ele se sentiu quando recebeu o presente? Ele não achou muito interessante. A gente percebe com facilidade até que ele não curtiu muito, né? Ele não se interessou muito pelo presente que seu pai lhe deu. Então, não achou interessante. Letra C. Próxima questão. No trecho, lembrando o prazer que sentir ao ganhar a sua primeira bola do pai, a palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por tristeza, indiferença, satisfação ou descontentamento. E aí, pessoal? Qual palavra a gente troca por prazer dentre essas 4 opções e não vai alterar o sentido geral da frase? Vamos lá? Tempo para vocês. Então, galera, qual palavra que a gente pode fazer essa substituição? Esse tipo de questão sempre costuma cair nas atividades e nas provas também, né? Nos testes que a gente faz. Qual é a dica que eu sempre dou? Pega as opções e tenta e troca lá na frase. Lembrando a tristeza que sentir ao ganhar sua primeira bola do pai. Será que encaixa? Lembrando a indiferença que sentir ao ganhar sua primeira bola. Lembrando a satisfação que sentir ao ganhar sua primeira bola. Lembrando o descontentamento que sentir ao ganhar sua primeira bola. Então, pessoal, fazendo essa troca, quando você pega as opções e coloca lá no lugar da palavra destacada, a gente consegue perceber com mais clareza. No caso aqui, letra C, satisfação. A satisfação que ele sentiu ao ganhar a primeira bola de seu pai. Entendido, né? Tenho certeza que todo mundo acertou, então vamos para a questão seguinte. Nesses textos, faltou um S aqui. O narrador se apresenta por meio de expressões em terceira pessoa, não participando dos fatos relatados. Essas são características do narrador: observador, personagem, onisciente ou de primeira pessoa. Vamos lá, galera, mais uma vez, tempo para que vocês pensem e possam responder. Bem, pessoal, aqui é porque a tecla essa do computador está com problema, viu? Por isso que faltou essa aqui nesses textos. Bem, aqui a característica, né? As características desse tipo de narrador são expressões em terceira pessoa e o fato dele não participar das ações relatadas. Isso é característica de que tipo de narrador? Do narrador observador, letra A. Daquele narrador que faz o relato, mas não está dentro da história, não participa daquilo que ele relata. Narrador personagem é aquele que faz parte da história, sendo protagonista dela ou algum personagem secundário, se envolve com os fatos. Onisciente é aquele que tem total domínio daquilo que acontece.
inclusive do pensamento das personagens, do seu passado, do seu futuro. E narrador de primeira pessoa é o mesmo narrador personagem na letra B. Então, resposta certa, letra A. Prosseguindo. Na crônica A Bola, temos o diálogo entre pai e filho, numa clara divergência entre a forma de entender as coisas, pois eles têm maneiras diferentes de encarar um objeto, como a bola. Dessa forma, podemos dizer que o tema da crônica é a preocupação do pai com o filho, o conflito de gerações, a forma moderna de brincar, a bola não ter controle. E aí, pessoal, qual é o conflito desse texto? Qual é o fato gerador do conflito? Vamos lá pensar? O tema desse texto, qual é? Então, pessoal, o tema dessa crônica é o conflito de gerações. A gente percebe no texto o quê? Que o pai encara a bola, o presente, né, de uma maneira e o seu filho encara de uma outra. E isso mostra o quê? E como a própria personagem diz, né, os tempos são outros. Ou seja, a maneira como ele encara as suas coisas, ele que é de uma geração anterior, é diferente da maneira como seu filho encara, mais ligado nos jogos eletrônicos, nos videogames. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade de uma forma bem simples, né? A maneira como eu encaro os jogos, por exemplo, a maneira como eu encaro esses aparatos tecnológicos é diferente da maneira como vocês encaram. Então, isso é conflito de gerações. Partindo para a próxima. Em tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro, lá na linha 23 e 24. A expressão destacada tem o sentido de lembrar, ganhar, pegar ou levar. Essa tá fácil. Vamos lá? Então, pessoal, recapturar mentalmente, recapturar na mente, tá claro, né? Tá fácil. Isso daqui é o mesmo que lembrar, tem o sentido de lembrar, rememorar. Fácil demais, simples demais essa daqui. Continuando. O tempo em uma narrativa pode ser marcado de diversas formas, seja por datas ou pelo uso de expressões que denotem tempo, como o advérbio presente, filho, agradeceu ou depois. Qual dessas expressões é um advérbio e um advérbio que indica tempo? Tempo para vocês. Então, galera, bem, analisando item por item, presente, além de não indicar tempo, não é advérbio. Presente é um substantivo, assim como a palavra filho. Lá no contexto, elas são substantivos. Agradeceu é um verbo, do verbo agradecer, e também não dá ideia de tempo. Aqui a ideia de tempo está na palavra depois, que é um advérbio. Pode ser um advérbio de lugar, mas dentro daquele contexto é advérbio de tempo. Portanto, letra D. Marca aí a letra D de doido no caderninho de vocês.
E agora, mais esse item. O conflito é o problema ou situação que surge para as personagens de uma narrativa, movimentando toda a história. Na crônica A Bola, pode-se afirmar que o fato gerador do conflito está em, mas em inglês, para a garotada se interessar. O garoto agradeceu e disse legal de novo, letra B. C. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. E letra D. O pai deu uma bola de presente ao filho. Então, pessoal, vamos analisar o conflito, né? A situação que movimenta a história. Que situação é essa? Vamos, tempo para vocês pensarem. Me empolgo aqui ouvindo a música. Então, galera, lembrar sempre, o conflito é aquela situação, normalmente é um problema, né? Mas é qualquer situação que surge no início da história, isso é sempre um fato marcante, surge no início da história e a partir dela, todas as ações vão se desenvolver. Então, qual fato gerou esse conflito? A partir de qual fato todas as ações aconteceram? Toda a situação descrita na crônica aconteceu? Letra D. O pai deu uma bola de presente ao filho. Está lá no início do texto, no comecinho do texto. O conflito vai aparecer sempre na parte inicial do texto, porque é a partir dele que as ações da narrativa vão se desenvolver. Tá certo? Pois bem, pessoal, terminadas as questões, nós vamos agora para a sugestão de atividade. Pois bem, eu vou enviar para vocês uma HQ da Luluzinha, Luluzinha Caçadora. Vou enviar lá no grupo. O que é que vocês vão fazer? Identificar os elementos da narrativa nessa HQ, ou seja, localizar, se for possível, localizar narrador, personagens, o enredo da história, fazer um resumo do enredo, fazer um resumo da história, o tempo e o espaço. Então, tudo que for possível identificar na HQ, vocês vão lá e coloquem no item 1. Item 2. Digam o que gera o enredo, o que gera o conflito desse enredo. Né? A história é gerada a partir de quê? Então, toda a história, toda a narrativa é gerada a partir de um conflito. Vocês vão dizer que fato é esse, qual é o fato gerador do conflito dessa narrativa. E 3, já que essa HQ não tem diálogos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar falas para essas personagens. Vocês vão observar a sequência das personagens, a sequência de ações, a expressão de cada uma delas e vão atribuir falas, né, que se encaixem dentro daquela história. Tá certo, pessoal? Todo mundo aí esquentando as mãos e partindo para cima da atividade. Pois bem, acabou. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Nesta nossa última aula. Fiquem em casa, leiam um bom livro, não esqueça disso. Tenham todos um ótimo fim de semana, viu, pessoal? Lembrando que estou lá à disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida que vocês possam ter sobre esse assunto, sobre os outros assuntos e sobre as atividades, beleza? Então era isso, um grande abraço a todos e até!